Mais as nossas saudações no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o título da nossa mensagem é Como construir o caminho de uma vida feliz. Essa mensagem vai também para a nossa igreja Restaurando Vidas, Igreja Batista Restaurando Vidas lá na África, lá em Moçambique, para a qual nós mandamos a nossa saudação ao pastor José Moisés e ao povo, e também a todas as pessoas que têm assistido às nossas mensagens, como o nosso amigo Mário Falcão, como todo o povo lá da Rádio Ramá que assiste às nossas mensagens também. Então, meus irmãos e minhas irmãs, podem abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Nós hoje vamos ler somente os 3 primeiros versículos, versículos número 1 a 3, porque esse é o Sermão do Monte. Prontos para ler? Amém? Amém. Mateus, capítulo número 5, versículos 1 ao 3. Por que não lemos juntos? Talvez seja melhor lermos juntos, todos juntos. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados o quê? Pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Palavra do Senhor. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós hoje iniciamos uma longa série de mensagens, né? No Sermão do Monte, outros chamam Sermão da Montanha, o que é a extraordinária, a mais extraordinária lição de Jesus Cristo, que nos ensina como podemos construir o caminho da verdadeira felicidade. Não a felicidade que muitas pessoas a consideram determinada pelas coisas superficiais, mas a verdadeira felicidade. Muito bem. Então, ser uma pessoa bem-aventurada significa ser feliz num sentido muito mais profundo do que a gente imagina. Não significa absolutamente aquela felicidade passageira ou a felicidade baseada apenas em estímulos. Quando nós recebemos bons estímulos, a gente fica alegre, ou naqueles estímulos que, se retirados, né, destroem a felicidade da pessoa. Há muitos estímulos que a gente recebe na vida que enchem a nossa alma de alegria, né? Mas há outras coisas que se passam na vida da gente que enchem a nossa alma de tristeza. E muitas vezes, como a nossa alma é a residência dos nossos sentimentos, a gente pensa que coisas que acontecem e que, como aconteceram essa semana que passou, da perda de um irmão querido, né, que traz obviamente uma perda profunda na alma da família, mas tudo isso é possível de ser superado com a consolação do Espírito Santo de Deus, que faz com que a gente seja feliz no sentido espiritual da palavra, independente das circunstâncias que se passam, né? Então, eu vou dar um exemplo inicial, depois eu vou dar um exemplo mais profundo.
um exemplo mais consistente do que se trata a transformação de uma pessoa que antes vivia segundo a felicidade gerada pelas coisas boas que aconteciam na vida, mas que depois o Senhor transformou aquela senhora. Mas o primeiro exemplo que eu quero dar é um exemplo muito simples, que a gente hoje ouve, né, quase a todo momento. Há coisa de uns 5 ou 6 anos atrás, eu vinha assistindo a um amigo, uma pessoa que participou da nossa igreja lá na Califórnia, de uma das igrejas que a gente serviu lá na Califórnia, e ele tinha casado com uma pessoa que era imigrante, uma pessoa até do mesmo grupo étnico dele. Essa pessoa vivia aqui nos Estados Unidos. Esse casal teve um filho, mas a maneira que ele foi criado, uma cultura totalmente diferente, levou o casamento dele a fracassar, e o filho e a mulher voltaram para o país de origem, e ele andou enfrentando algumas lutas, mas depois encontrou uma mulher, e essa mulher despertou a atenção dele, mas essa mulher tinha também uma outra filosofia de vida muito diferente. E esse rapaz, que era um homem que ia à igreja, era um homem que tinha sido, tinha dedicado muitas coisas da sua vida ao Senhor, mas ele tinha uma filosofia diferente de vida, se encantou por aquela mulher, o que para mim foi até um impacto, foi até uma surpresa para mim. Mas o que aconteceu na prática foi o seguinte: quando ele me falou sobre o assunto, e todo feliz me mostrou uma foto dele com aquela mulher, ele me falou: pastor, tudo que eu quero é ser feliz. Ele sentiu que eu fiquei impactado com o que estava acontecendo na vida dele, mas ele disse: tudo que eu quero é ser feliz. Essa pessoa, ela me faz feliz. Então você veja a filosofia de vida de uma pessoa, em que a felicidade depende totalmente das circunstâncias, e ele foi muito claro na expressão, a expressão dele demonstrou que o coração dele falava, que estava no coração dele. Essa pessoa me faz muito feliz. Imagina, eu não quero dizer que a gente não deva se cercar de pessoas que fazem a gente feliz, mas a nossa felicidade, a felicidade profunda que vem de Deus, ela não depende de uma pessoa ser feliz somente em função de outra pessoa. Ser feliz em função de uma outra pessoa é uma coisa, mas a felicidade profunda, ela independe disso. Por que razão? Se a pessoa é muito feliz, como muitos casais que a gente conhece, se a pessoa é muito feliz em função do seu cônjuge, mas um dia um dos cônjuges falece, onde é que vai aquela felicidade? Então, o sentido que Jesus Cristo nos ensina a respeito de felicidade é algo muito mais profundo, né? Não é uma felicidade passageira. Essa felicidade, né, que o Senhor quer nos ensinar, ela é fundada no nosso Criador. É aquele que nos conhece, porque desde a época que nós estávamos no ventre da nossa mãe, Ele nos conheceu e Ele sabe o que nós precisamos, o que nós mais precisamos na vida, né? E é fundada na obediência à palavra de Deus e fundada na fé. A fé é que nos leva a aprender a viver de uma maneira que a gente se forma ou a gente se firma. As duas palavras são diferentes, mas a gente se forma do ponto do nosso caráter cristão, mas a gente se firma nas promessas de Deus que vêm pela fé. Se a gente não tem fé, uma porção de promessas podem existir, mas a gente vai viver circunscrito ou limitado às circunstâncias que a gente vive. Então,
Essa obediência e essa fé é que permitem a ação de Deus no profundo do nosso coração, que gera a felicidade capaz de nós resistirmos até as piores circunstâncias que passamos na nossa vida. Se a gente não tiver essa fé e se a gente não estiver firmado nas promessas de Deus, as situações da vida sobem e descem e nós não queremos ser como um barquinho que sobe ou desce de acordo com a onda, né? E nós não queremos também nos firmar na areia, que vem o vento e empurra a areia para lá, empurra a areia para cá. As circunstâncias que a gente enfrenta na nossa vida requerem muito mais firmeza para nós prosseguirmos a nossa vida do que tudo que a gente possa perder, até mesmo a perda profunda de um ente querido. Não é isso mesmo? Abala, a gente abala. Mas as promessas do Senhor, no caso da perda de um ente querido, vão muito mais além, porque a gente, quando se trata daqueles que morreram em Cristo, nós temos a certeza que vamos viver a vida eterna juntos. Não é isso mesmo? Então, a única atitude que nos leva a viver como pessoas bem-aventuradas, tem umas traduções da Bíblia que usam a palavra feliz, mas essa tradução, algumas poucas traduções que usam só a palavra feliz, mas essas traduções que são mais fiéis ao original daquela palavra que Jesus Cristo usou na língua que ele usou naquela época, a palavra mais precisa é bem-aventuradas, né? E a bem-aventurança do que trata, as bem-aventuranças do que trata o Sermão da Montanha, elas devem ser interpretadas de uma maneira muito diferente do que muitas pessoas comuns às vezes entendem a expressão usada por Jesus Cristo. Nesse mundo, quando uma pessoa arrogante chama a outra de pobre de espírito, ela o faz num sentido pejorativo, num sentido negativo. Eu já ouvi lá no Brasil, eu não sei se essa expressão é comum lá nos Açores, de dizer, esse cara é um pobre de espírito. A pessoa que tem essa mentalidade e a visão negativa de uma outra pessoa, representa dizer que aquela pessoa, ele considera uma pessoa que não tem nada de bom. É um pobre de espírito. Alguém que é uma pessoa mesquinha e uma pessoa egoísta. Usa-se muito essa expressão, não no meio cristão lá no Brasil, mas no meio das pessoas, né, que estão a viver dentro de um mundo que não oferece esperança nenhuma. Agora, para outras pessoas, elas interpretam essa expressão pobre de espírito como alguém que despreza a Deus e não acha que precisa de Deus em nada. São aquelas pessoas autossuficientes que se acham numa condição que tem tudo e que podem resolver tudo na vida e que não reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador por não o buscarem de coração. Quando a gente busca o Senhor de coração, a gente sente uma paz que transcende o nosso entendimento. A nossa mente é limitada, a mente humana é limitada, nós somos frágeis. Mas o que faz nós sermos fortes é a fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Não significa que Jesus quis dizer que os pobres de espírito são pessoas que devam ser desprezadas. Ao contrário do entendimento popular, os pobres de espírito são as pessoas humildes que se caracterizam pelo fato de terem dentro de si um reconhecimento de quem elas são. Não é inverter as posições em que coloca Deus aqui e a pessoa se coloca lá em cima, mas que coloca Deus
na posição como Criador e se coloca na posição de submissão a Deus. Não é? Então, isso aí, as pessoas que reconhecem quem são de verdade em Cristo ou dependentes de Deus, essas pessoas reconhecem as suas fraquezas. Essas pessoas não são as que batem no peito para se acharem fortes. Eu sou forte, isso aí não vai ter problema, eu não vou ter problema com isso não, eu vou resolver porque eu sou forte. Isso aí é uma falácia, isso é uma mentira do inimigo das nossas almas. Também a pessoa que é pobre de espírito, no sentido de humilde de espírito, ela reconhece a sua condição de seres pecaminosos. Os seres humanos são pecaminosos. Está lá escrito que todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. Não é? Também reconhecer a nossa pequenez, quanto pequenino nós somos diante da majestade do Senhor, de sua total dependência ao Senhor nos problemas que a gente enfrenta na vida, nas horas de alegria e nas horas de tristeza. São pessoas interiormente humildes, são pessoas que de fato reconhecem e se submetem não somente a Deus, mas se submetem uns aos outros. Nós temos explorado isso no programa que trata dos relacionamentos humanos. Nós temos explorado isso no que trata do relacionamento conjugal. Nós temos explorado isso no que agora o programa está tratando, que são os resultados nefastos do divórcio e da separação. Mas, assim como o Senhor quer que nós nos submetamos a Ele, também em Cristo os cônjuges devem se submeter uns aos outros. Assim como Cristo amou a igreja, nós devemos amar uns aos outros. Amar uns aos outros não é amar a pessoa que pode me ajudar em alguma coisa. É amar incondicionalmente, amar como Jesus amou, como nos amou e que nos perdoa. Então isso aí nos leva, essa atitude de uma pessoa humilde de espírito, nos leva a agir nos nossos relacionamentos humanos também de uma maneira humilde, porque a humildade, ela não derrota ninguém. O que derrota o ser humano é a arrogância. Toda vez que o ser humano é arrogante e pensa que os outros são capachos, como tem muita gente que trata os outros dessa maneira, ou porque estão vestidos mal, ou porque são pobres, materialmente falando. Outras pessoas passam por uma pessoa pobre e olham de lado como se nada fossem. Isso é muito triste que existe na contaminação da nossa sociedade. Então são pessoas interiormente humildes. Então esse é o tipo de pessoa que Jesus afirma, como diz lá no versículo 3, Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o quê? O reino dos céus. Eles herdarão o reino dos céus. Está muito clara a condição e a promessa. Então, o que acontece é que gozar das bênçãos do Senhor não é só a gente ser abençoado ou ser feliz na linguagem popular aqui na terra. É algo que vai além da nossa vida aqui na terra e que é focada nas bênçãos que são de natureza eterna. A vida eterna é algo que ninguém pode nos proporcionar, ainda que a gente encontre um ser humano que nos amasse ou que nos ame profundamente, essa pessoa nunca vai poder nos fazer felizes plenamente, ao ponto de nos levar à vida eterna. O único que é capaz disso é Jesus Cristo. E esse tipo de atitude que Jesus está falando é exatamente o exemplo que Jesus deu. É o exemplo que ele deu. Porque o apóstolo Paulo, lá na carta aos Filipenses, capítulo 2
versículos 7 e 8, ele diz o seguinte, se referindo a Cristo: antes a si mesmo o que? Se esvaziou, assumindo a forma de quê? De servo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, porque ele nunca deixou de ser Deus, nunca deixou de ter a natureza divina, mas assumiu a natureza humana, e reconhecido em figura humana, porque ele, aqui veio, a si mesmo se humilhou. Imagina, o Criador, que participou, como uma das pessoas da Trindade, participou de tudo, de toda a criação, de tudo que se conhece, ele se humilhou, tornando-se o quê? Obediente até a morte, e a morte de cruz, que era a pior penalidade, o pior castigo que poderia alguém passar naquela época, era a morte de cruz. Então veja, ele se humilhou até a morte porque ele veio com um propósito. Qual foi o propósito que ele veio? De nos livrar do nosso cativeiro, de nos fazer felizes no profundo sentido da palavra bem-aventurado ou bem-aventurada. Então, pobre de espírito não é ter uma vida sem lutas por melhorias materiais. Não está se falando isso. Eu vou cruzar os meus braços porque Deus vai me dar tudo e eu não vou fazer nada. Nós somos supostos de fazer a nossa parte. Agora, aqueles que vivem em busca das melhorias ou das conquistas materiais e dão a isso a maior prioridade na sua vida e colocam Deus em segundo lugar, esses não está escrito na Bíblia que eles são, ou que elas são bem-aventuradas. Não é deixar de se alegrar pelas conquistas, mas sim colocar-se em dependência ao Senhor e buscar a vontade dEle, porque o Senhor é que sabe o que é o melhor para a nossa vida. Quantos anos da minha vida eu passei servindo ao homem? Tinha épocas que eu virava à noite, trabalhando para servir ao homem, né? O que aquilo me ajudou? Né? Me ajudou a aprender um dia que o mais importante para o que a gente foi criado é servir ao Senhor. Você, no seu trabalho, você deve fazer o melhor que você possa, mas não quer dizer que o melhor deva ser, para você ser feliz, no sentido de bem-aventurado, que você vá fazer toda e qualquer coisa que você quiser, porque é aquele que sabe melhor o que nós precisamos e o que cada um de nós precisa, porque cada um de nós é diferente de todos os demais. Uma coisa estranha, que é difícil da gente entender ou conviver, é que cada pessoa é estranha do outro. É estranha em comparação com outra pessoa. Se a gente quiser estabelecer um padrão de uma pessoa, ou seja, o nosso padrão, ou o padrão do nosso pai, o padrão da nossa mãe, ou o padrão de quem quer que seja, para entender uma outra pessoa, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum, porque muitas vezes na vida, do caminho que a gente anda, a gente não entende nem a nós mesmos. Por que a gente fez isso ou por que a gente fez aquilo? Se a gente não é capaz de entender nem a nós mesmos, imagina querer entender tudo que se passa e querer entender um outro ser humano. Então agora eu vou entrar na ilustração cabal de uma pessoa que eu amei muito, convivi com ela há muitos anos, e eu vou dar o exemplo da vida dela. Vocês nunca a conheceram e nem vão conhecer, eu não estou falando alguma coisa que é antiética do ponto de vista pastoral, mas é um exemplo prático de uma pessoa que aparentemente era feliz. O que aconteceu na vida dela? Eu conheci essa senhora lá em Nebraska. Ela é uma mulher muito dedicada ao Senhor, uma mulher realmente cristã, muito dedicada ao Senhor. Por muitos anos ela tocou na igreja, né? Ela tocava na igreja, liderava lá na igreja a adoração. Ela morava no interior, o que às vezes faz diferença na maneira que a pessoa é criada em comparação com ser criado numa grande capital. Ela era professora de geografia, mas não somente professora de geografia,
Ela tinha um mestrado em geografia porque ela era uma pessoa que gostava muito daquele chamado que Deus deu a ela como professora. Ela era casada com um aviador. Esse homem trabalhava numa dessas companhias aéreas, né? E todas as férias, todos os anos, ela saía com o seu esposo para tirar férias. Ela conheceu a China, não era de lá passar uma semana não, conheceu a China, porque eles tinham facilidade de viajar de avião, conheceu a China, visitou a China em toda a parte da China, conheceu a Europa, conheceu todos os países da Europa, né? Só não conheceu o Brasil. Um dia eu perguntei a ela, irmã, e você quando vai ao Brasil? Um dos poucos países que eu não tive condição de conhecer foi o Brasil e os países da América do Sul, que até aqui, mesmo no México, ela foi. Enfim, uma mulher que conheceu o mundo inteiro e ela curtia a vida junto com o marido dela, né? A única coisa que era um desconsolo nessa altura da vida para ela é que os filhos dela foram criados na igreja, mas depois se afastaram, e se afastaram mesmo porque foram para estados bem diferentes de onde ela vivia, lá no interior de Nebraska. Mas um dia essa mulher ficou viúva. Um dia ela ficou viúva. No dia que ela ficou viúva e ela se aposentou, ela viajava sozinha. Nessa altura ela já tinha uns 70 anos, porque ela morreu com quase 90. Ela já tinha uns 70 anos. E ela viajava sozinha com o seu carro de Nebraska para ir lá em Colorado, no estado do Colorado, visitar o filho dela. E viajava sozinha para ir lá no estado de Montana, bem ao norte dos Estados Unidos, para visitar a filha. Mas tristemente, como uma viúva e uma mulher já sensibilizada, o que aconteceu? Ela ia para a casa do filho, sabe o que acontecia? O filho morava numa casa extraordinária, com um basement, um porão enorme, com todo o conforto. Só que ela não era permitida pela nora a ir no pavimento térreo da casa, a não ser quando era chamada para comer. Inclusive não por ela, mas por outras circunstâncias, que ela tinha algum animal dentro de casa e tal, tinha uma portinha daquelas que antes de começar a descer a escada, eu vi uma vez uma foto que ela me mostrou. Aquela portinha não foi colocada lá por causa dela, mas a nora dela foi muito clara: a senhora não pode estar aqui em cima, a não ser quando a gente chame a senhora para comer. Por quê? Na filosofia da nora dela, lá embaixo ela tinha um quarto, lá embaixo ela tinha uma televisão, lá embaixo ela tinha, sei lá mais do que tinha, mas ela era privada do convívio. E quando o filho dela queria conversar com ela, ia lá para baixo. Você imagina uma pessoa de idade, viúva, né, querendo conviver com seu filho, não era permitido a ela de conviver lá em cima no pavimento térreo da casa. E quanto à filha? Quanto à filha, ela tinha um sonho de que quando ela não pudesse mais morar na casa dela, que ela fosse viver com a filha. Sabe como é que a filha dela fazia com ela? Quando a situação começou a chegar mais perto, que a filha começou a ver que ela estava cada vez mais debilitada, a filha foi muito clara com ela e disse para ela o seguinte: eu não quero que você more comigo. Você imagina uma pessoa que aparentava ser feliz naquela fase da vida, aquela felicidade que dependia das circunstâncias, porque ela estava vivendo numa fase da vida em que tudo a levava a ser, entre aspas, feliz, enfrentar uma situação de rejeição desta. Um dia ela sofreu um problema de coração e ela foi internada no hospital. Para a surpresa de todo mundo da igreja, para a surpresa nossa e para a surpresa dela, imediatamente quando ela foi internada e operada, o filho junto com a filha decidiram vender a casa dela, mas não era para vender a casa dela quando aparecesse a melhor
o melhor comprador não. Vender imediatamente. A casa dela no interior de Nebraska, que não era naquela época muito fácil vender a casa, foi vendida em uma questão de 2 ou 3 semanas, porque ele disse, eu quero me desfazer disso, porque eu não quero que a minha mãe mais volte para a casa dela. A casa dela era o lugar onde ela se sentia feliz. A casa dela era onde ela tinha as coleções de livros. Era uma mulher que gostava muito de ler. Tinha vários livros de comentários da Bíblia. Era uma mulher que gostava muito de ler. E essa mulher, né, quando recuperou da operação, estava lúcida, porque não ficou com a memória dela incapaz. Ela não se tornou uma pessoa incapaz. O filho e a filha disseram, agora você vai morar num nursing home, você vai morar lá numa casa de repouso. E puseram ela lá. E puseram ela dentro de um quarto privativo que não dividia com ninguém. Olha, estou te dando melhor, ouviu, mãe? Um quarto privativo, você ali dentro do seu quarto, você... Imagina. E ela só saía do quarto, e às vezes, muitas vezes eu cheguei lá, ela nem saía do quarto para comer, com tanta tristeza que ela tinha, as pessoas levavam comida para ela lá naquele quarto. Você vê a falta de amor, a falta de carinho, a falta de um sentimento de humanidade. Não estava nem se tratando de pessoas estranhas, estava se tratando de 2 filhos que ela criou. Então, aquela dali foi a fase da vida dela em que ela mais mergulhou em buscar do Senhor. A gente ia lá para prestar assistência pastoral a ela, e a gente ouvia, passava tempo com ela. Alguns outros irmãos da igreja que amavam muito iam lá. Mas teve uma época que ela chegou a dizer o seguinte, olha, eu não quero nem que tenha serviço funeral no dia que eu morrer. O dia que eu morrer, vocês mandem cremar o meu corpo, porque eu não quero nem ter um serviço funeral. De tamanha amargura no profundo da alma dela, como ela se achava machucada, e uma mulher que tinha feito tudo pelos filhos, assim como o marido dela. Então, depois de ter passado por essa provação, mas era uma mulher de fé, o Senhor conseguiu, como consegue, porque a graça dele é maior